Mais um vídeo no canal para a gente falar hoje sobre Copa do Brasil, que está de volta, futebol brasileiro de volta nesta quarta-feira. Tem decisão, tem definição de vagas nas semifinais. Acabou a data FIFA, agora a gente pode voltar a curtir os nossos times, voltar a curtir o futebol brasileiro raiz. E a gente vai falar muito sobre esses jogos de hoje e desta quinta-feira que definem os semifinalistas da Copa do Brasil. E eu quero ouvir a sua opinião, quem você acha que é favorito a classificar para a próxima fase, quem você acha que fica pelo caminho. Deixe seu comentário aí, vem trocar uma ideia com a gente sobre essa fase da Copa do Brasil. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações todas as vezes que a gente postar alguma publicação nova por aqui. E compartilhe esse vídeo, esse link com os seus amigos, nos grupos de torcedores, grupos de amigos, para ajudar a gente a crescer. E claro, deixe o seu like, que ajuda muito a gente a melhorar no algoritmo do YouTube e ter cada vez mais gente aqui conosco, beleza? Vamos lá, Copa do Brasil de volta, futebol brasileiro de volta nessa quarta-feira, e a gente já com decisões, né? Já volta com decisões. É, Primeiro jogo a decidir na Copa do Brasil é o Fluminense e Bahia no Maracanã. Primeiro jogo lá na Bahia. O tricolor baiano saiu vencedor, mas jogou muito mal lá na Bahia. O Fluminense foi bem melhor, mas não conseguiu sair com a vitória. E agora precisa reverter esse resultado no Maracanã. Embora tenha perdido o primeiro jogo e o Bahia esteja num bom momento na temporada, embora recentemente até teve algum resultado contra o Mirassol muito ruim, foi campeão da Copa do Nordeste, mas eu acho que isso não é muito parâmetro para o nível do futebol da Série A. E a última a imagem que a gente tem do Bahia é uma derrota impressionante no Campeonato Brasileiro e uma goleada, né, no Campeonato Brasileiro que muita gente foi pega de surpresa porque não imaginava um jogo tão com tanta disparidade. E aí, mesmo tendo vencido o primeiro jogo lá na Bahia, na minha visão, eu acho que o Fluminense vai classificar, eu acho que ele consegue reverter esse resultado antes do confronto. Eu apostei as minhas fichas no Bahia, mas o primeiro jogo do Bahia foi muito ruim mesmo. E saiu com a vitória, mas assim, quase ninguém esperava diante da atuação do time lá na Fonte Nova. Então acho que o Fluminense, embora tenha desvantagem no placar, joga em casa e tem grandes chances de reverter esse placar. Um placar de 1-0 leva o jogo para os pênaltis. E então é uma desvantagem mínima que o Fluminense precisa tirar e que tem total capacidade de fazer dentro do Maracanã, ainda mais diante de um Bahia que vem aí dessa derrota na Série A, assim, uma derrota acachapante na Série A e de uma partida muito ruim na Copa do Brasil contra o próprio Fluminense. Então, acho que diante do cenário pós primeiro jogo, o Fluminense tem grandes chances de passar, a não ser que possa me surpreender, como a atuação do Bahia no primeiro jogo me surpreendeu negativamente, pode ser que a do Fluminense dessa vez surpreenda negativamente, e aí tudo mude, mas analisando o contexto atual, eu acho que o Fluminense tem mais chances de classificar, mesmo tendo a desvantagem no placar. Bom, na quarta-feira também temos o duelo que para mim, desde o início eu venho falando, é, é o mais desequilibrado. O Corinthians não é um time que está num momento maravilhoso, mas está enfrentando um time de Série B,
e que está com dificuldades na Série B. Então, a meu ver, o Corinthians só vai confirmar a sua classificação lá na Neoquímica Arena. O Atlético Paranaense perdeu dentro de casa e acho que tem pouquíssimas chances, pouquíssima força de conseguir fazer esse resultado lá no estádio do Corinthians. Até porque se classificou também para essa fase aí num contexto muito específico, que foi um jogo em que o São Paulo teve o goleiro expulso logo no início, então acho que o Corinthians é bem favorito para esse duelo e, na minha visão, já está nas semifinais da Copa do Brasil. E na quinta-feira, aí sim, os dois jogos mais importantes, talvez os dois clássicos, né? Da rodada, dessa fase da Copa do Brasil. No Mineirão, às 7h30, o Cruzeiro recebe o Atlético Mineiro, e aí, apesar de ser clássico, seria muito surpreendente que o Cruzeiro seja eliminado nessa fase, após a primeira partida lá na Arena MRV. O Cruzeiro dominou as ações, dominou o jogo dentro da Arena MRV e, assim, é muito difícil imaginar que o Cruzeiro vai fazer um jogo tão ruim e o Atlético faça um jogo tão bom ao ponto de reverter essa vantagem, né, essa desvantagem no caso do Atlético, de 2-0 para o Cruzeiro no Mineirão, no estádio lotado, ambiente todo a favor do Cruzeiro, embora possivelmente com desfalques. Acho que o Cruzeiro é mais time, está mais preparado. O Atlético, tudo bem que trocou de treinador e quando há essas trocas de treinador é sempre uma novidade, a gente não sabe como que vai ser o espírito do time, mas eu acho que a derrota em casa foi muito impactante. Se fosse um 1-0, por exemplo, talvez reverter. Na própria fase anterior, o Atlético Mineiro ganhou fora de casa do Flamengo e perdeu em casa, então assim, daria para reverter, mas 2-0 para levar para os pênaltis eu acho muito improvável de acontecer. Então, o Cruzeiro é favorito, assim, já está com um pé e meio na fase semifinal, mas é importante sempre ter o pezinho no chão, né? Clássico, jogo mata-mata, tudo pode acontecer, uma expulsão no início de jogo, algo inesperado pode acontecer e aí muda o cenário completamente, embora na razão, assim, no normal, isso não é o que vai acontecer. Cruzeiro, grande favorito à classificação nesse duelo. E aí o clássico no Rio de Janeiro, Botafogo e Vasco, que terminou empatado, o Vasco até melhor do que o Botafogo na primeira partida, se recuperou, né? Tomou um gol muito no início e parecia que ia desandar tudo ali, porque um pouquinho antes de tomar o gol já tinha sofrido uma finalização perigosa e parecia que ia desandar já no início do jogo e não foi bem o que aconteceu. O Vasco conseguiu se reestruturar na partida, melhorou em campo e terminou até melhor do que o Botafogo. Teve chances de virar o jogo e levou esse empate que, por um lado, é ruim por não ter vencido em casa, mas levou o jogo completamente aberto para o Newton Santos. O Vasco tem condições de chegar no Newton Santos e empatar. Acho que se eu tivesse que apostar, apostaria no Botafogo por estar jogando em casa, pura e simplesmente por isso, e até porque é um pouquinho, assim, é um time melhor do que o Vasco. Mas
nada impede do Vasco chegar lá no Newton Santos, fazer a partida do ano dele e conseguir arrancar essa classificação, seja com uma vitória fora de casa ou até mesmo um, com um empate e aí levando para os pênaltis, onde o Vasco tem a seu favor um goleiro que já fez vários milagres e que já ajudou muito o time de São Januário a classificar em outras disputas de pênalti na própria Copa do Brasil. Então, talvez o Vasco até hoje a gente pense assim, quem joga por 2 resultados? O empate é mais favorável a quem? Talvez seja mais favorável ao Vasco por 2 coisas. Uma, o goleiro ser muito bom, o do Botafogo também, mas o do Vasco é mais decisivo assim, tem já esse histórico, né, de pênaltis com a camisa do Vasco, do Botafogo praticamente chegou agora, então não tem muita história com a equipe, mas e também pelo ambiente. Eu acho que se o torcedor do Botafogo não vai para o Newton Santos imaginando uma possibilidade de ir para os pênaltis. Na cabeça do torcedor do Botafogo, o Botafogo é favorito e vai classificar vencendo no tempo normal. Então eu acho que ir para os pênaltis pode até levar um clima meio esquisito ali para o Newton Santos. O torcedor pode ficar um pouco na bronca e aí fica tudo mais favorável ao Vasco. E ainda tem o fator goleiro, que é um goleiro que já fez muitas defesas importantes, né, em decisões de pênalti para o Vasco em outras fases de Copa do Brasil esse ano e ano passado. Enfim, é um cara que já foi muito importante em cenários parecidos para o Vasco. Mas ao que tudo indica, o Botafogo tem mais time e tem mais chances de classificar por jogar em casa, mas é o jogo para mim dos mais iguais. Eu acho que hoje até por ser clássico, talvez esse jogo seja mais igual até do que o Fluminense e Bahia no Maracanã. Bom, é isso. Essa é a rodada da Copa do Brasil, o retorno do futebol brasileiro após a data FIFA. E eu quero ouvir vocês, qual o palpite de vocês, quem que vocês acham que vai classificar, né? Nos clássicos, quem vai classificar, nos duelos da quarta-feira, quem vai classificar? Deixa aí seu palpite nos comentários, vem conversar com a gente sobre futebol, sobre essa fase da Copa do Brasil. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, né, da notificação, de deixar seu like pra gente e compartilhar esse vídeo nos seus grupos, compartilhar com seus familiares, seus amigos, para ajudar a gente a melhorar a nossa visão junto ao algoritmo do YouTube e crescer cada vez mais. Beleza? Valeu, até a próxima.